Como saber se você é um verdadeiro leitor? E mais, o que fazer para sê-lo? Olá, meu nome é Otton Sá, seja bem-vindo ao canal Reforma Clássica. Aqui eu estou lutando para sair da vulgaridade e estou compartilhando o meu processo de autoeducação a partir da leitura da coleção The Great Books of the Western Road, publicada pela Enciclopédia Britânica. E nesse nosso vídeo de hoje eu não vou compartilhar nenhuma leitura da coleção dos grandes livros, mas eu vou compartilhar um pouquinho de um artigo, de um capítulo, de um livro bem curtinho do C.S. Lewis, chamado Como Cultivar uma Vida de Leitura. E tem um segundo capítulo que ele traz esse questionamento: como se tornar ou como saber se você é um verdadeiro leitor. E quando a gente inicia ali um processo de estudo ou de tentativa de criar um novo hábito, como é o hábito da leitura, a gente muitas vezes vai buscar complicações. Exatamente. Nós vamos buscar complicações. Nós vamos pesquisar no Google, no YouTube. Mais recentemente nós vamos pesquisar nas inteligências artificiais e a gente vai buscar estratégias de como cultivar um hábito de leitura. E o que acontece? Você consegue receber resultados de pesquisa a partir de várias técnicas de leitura, várias técnicas de estudo, várias técnicas de como ler livros, e acaba que a gente vai acumulando várias técnicas dentro desse processo de pesquisa e de tentativa de engajar numa vida de leitura, e o fato é que a gente nunca engaja nessa vida de leitura. Então, eu ficava me perguntando assim, poxa, como é que seria que era antigamente? Como é que seria antigamente? Como é que, sei lá, um Leonardo da Vinci, como é que o próprio C.S. Lewis, que é conhecido muito pela sua memorização de vários trechos de livros, como é que esses cabas tinham uma vida de leitura? Como é que eles começaram? Será se eles pesquisaram no Google? Onde foi que eles pesquisaram assim, como é que eu vou me tornar um verdadeiro leitor? Qual foi a técnica que eles utilizaram? E a resposta, infelizmente, a gente não tem, né? Pelo menos até onde eu sei, não tem resposta de eu fiz isso, né? Às vezes a gente encontra um certo tipo de recomendação, faça A, B ou C. E é em cima dessa recomendação que eu gostaria de te provocar nesse vídeo de hoje, nessa conversa de hoje aqui. Porque o C.S. Lewis ele vai trazer 4 pontos neste capítulo breve de como saber se você é um verdadeiro leitor. O primeiro ponto é adora reler livros. O segundo ponto é valoriza muito a leitura como uma atividade e não como último recurso. O terceiro ponto é lista de leitura de livros específicos como uma experiência transformadora de vida. O quarto ponto é reflete e recorda continuamente o que se leu. Então são 4 pontos, mas hoje eu gostaria de falar acerca do segundo ponto que ele comenta aqui, que é valoriza a leitura como uma atividade e não como último recurso. Então ele diz assim, a maioria, ainda que muitas vezes seja leitura frequente, não dá muita importância à leitura. O que ele quer dizer com isso? Ele vai dizer que essas pessoas se dedicam à leitura como último recurso e abandona a leitura com entusiasmo tão logo surge qualquer passatempo alternativo. Então o que o C.S. Lewis está dizendo aqui? Para você se tornar um verdadeiro leitor, você deve colocar a leitura como o primeiro recurso e não como o último recurso. Então você vai precisar valorizar a leitura como uma atividade principal, vamos dizer assim, e não como último recurso. Então, quando a gente está buscando uma vida de leitura, quando a gente está tentando encontrar a melhor técnica para cultivar o hábito de leitura, a gente se esquece do simples. E qual é o simples? Priorizar. Você deve priorizar a leitura, porque quando a gente imagina uma vida de leitura, quando a gente olha alguém que lê muitos livros ou que estuda muitas coisas, a gente fica caindo num certo tipo de imaginário que é idealizado, que é de a pessoa senta na sua mesa, na sua escrivania, no seu escritório, asteric, e ela lê ali 3, 4 horas de relógio ininterruptamente e vai criando um imaginário idealizado e falso, muitas vezes neurótico até, que gera uma única coisa: autossabotagem. Por isso, se você está
iniciando nesse processo de ler livros ou de vida de estudos, vida intelectual, saiba de uma coisa: você deve simplesmente priorizar. Isso. Mas priorizar como? Priorizar a qualquer intervalo ocioso que você tenha. Surgiu 15 minutos de intervalo, você vai lá e prioriza a leitura como a sua atividade. Surgiu 30 minutos de intervalo, você vai lá e prioriza a leitura como a sua atividade. Ou seja, a leitura não é a última coisa que você pensa em fazer, ela é a primeira coisa que você deseja fazer. Ora, quanto tempo no teu dia você está aqui fazendo alguma coisa e aí tem um intervalo, você pega o teu celular, acessa a rede social e gasta ali 15, 20, 30, 40 minutos com a rede social. Ou seja, você vai buscar uma distração e você vai investir um certo tempo, que muitas vezes não é tão longo assim. Pode ter um exemplo aqui de 15 minutinhos. Poxa, eu tenho 15 minutinhos aqui de intervalo, eu vou olhar aqui as redes sociais. E você inverte. Aí, quando é para cultivar o hábito de leitura, você fica idealizando. Ah, não, eu tenho que buscar a melhor técnica de ler livros. Eu tenho que fazer 2 blocos de 25 minutos, uma técnica Pomodoro. Eu tenho que aprender a grifar. Pô, e Lewis, ele não fala nada disso. Ele não diz assim: como saber se você é um verdadeiro leitor? Você é um verdadeiro leitor se você tiver uma técnica aprimorada de leitura. Ele não diz nada disso. Ele diz simplesmente: prioriza. Prioriza. Seja no intervalo do teu dia, no intervalo de almoço. Terminou de almoçar, tem 15 minutos, em vez de você buscar o celular, você vai ler ali 5 páginas do livro de literatura que você está lendo, e 15 minutos são suficientes. Você está numa fila no banco, nem sei se isso ainda existe, você está numa sala de espera de uma consulta médica, talvez isso seja mais uma realidade mais palpável para nossas vidas atualmente, agora em 2025. Você está numa sala de espera para uma consulta médica, em vez de você estar no celular, como todo mundo fica atualmente. Você tem acesso a um Kindle, você tem acesso a um PDF, você pode levar o livro físico, inclusive. E enquanto você espera a consulta, o exame, você está lendo o livro. Na sua condução, durante esse percurso do trabalho, de casa ao trabalho, você lê o livro. Então, o grande ponto aqui é a prioridade. Então, imagina, você acordou, em vez de você buscar o celular, você lê 10 minutos. Vou botar aqui o timer, 10 minutos de leitura. Você faz 10 minutinhos de leitura. Ok. Você vai sair de casa, você pega uma condução, você vai de ônibus, você vai de Uber, você vai de carona. Desse caminho, desse trajeto, se você ler mais 20 minutos, já são 30 minutos. No intervalo do almoço, eu tenho 1 hora de intervalo de almoço. Eu almoço em 20 minutos, em 10 minutinhos eu dou aquela respirada, mais 20 minutinhos eu retorno para a leitura. Quando eu estiver indo me deitar, até eu pegar no sono, eu também posso utilizar mais 10 minutinhos de leitura. E você já leu durante um dia, nesses pequenos intervalos, nessas pequenas priorizações que você vai fazendo, você já leu 1 hora de relógio. Por isso, o verdadeiro leitor não é aquele que tem a melhor técnica. Muitas vezes a busca pela melhor técnica só gera procrastinação e autossabotagem. Isso foi uma coisa que eu aprendi, eu acho que cedo. Eu não vou atrás de buscar a melhor técnica, eu vou atrás de priorizar. Então eu vou trocar o celular pela leitura de livro. E quando eu faço isso, eu consigo avançar muito no meu processo de leitura. Porque muitas vezes eu tenho tempos ociosos durante o dia, então em vez de eu olhar o meu feed, de ficar marocando a vida dos outros, eu vou e busco a leitura de um livro que eu estou lendo. Então, se você é um verdadeiro leitor, você prioriza a leitura. E aqui não tem nada a ver com a melhor técnica. Não complique, facilite a tua vida. Se você quiser acompanhar a minha trajetória aí nesse processo de autoeducação, né, de comentários dos grandes livros do mundo ocidental, clica aqui nessa playlist que eu já tenho alguns vídeos dos
livros iniciais dessa grande coleção e desse processo. Se você quiser apoiar esse projeto, clica no link aqui abaixo da QIFI. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva no canal, dê o like no vídeo se esse vídeo fez sentido para você. E aí, você é um verdadeiro leitor? Você tem priorizado ou você tem procrastinado e sabotado a tua vida de leitura buscando a melhor técnica e não lendo nada? Beijinhos e até a nossa próxima conversa. Tchau.